A paz do Senhor, amados irmãos. Nós estamos estudando nossas escolas dominicais nesse primeiro trimestre de 2019 sobre batalha espiritual. Nós fizemos um apêndice sobre batalha espiritual no livro do Apocalipse. Como o livro do Apocalipse trata de batalha espiritual, do primeiro ao último capítulo do livro, para não ficar cansativo aos nossos leitores, resolvemos fazer em pelo menos 4 partes. E temos hoje aqui a primeira parte, então. O Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo por João Evangelista, o chamado Apóstolo do Amor. Nessa época a igreja sofria cruel perseguição, tanto por parte dos judeus ortodoxos, como do Império Romano, que havia deliberado extinguir completamente o cristianismo. Nesse tempo, os crentes se reuniam nas catacumbas de Roma, onde celebravam a ceia do Senhor, cantavam louvores a Deus e meditavam na palavra. A batalha espiritual estava travada. Satanás arregimentou todo o seu exército maligno para perseguir e sufocar a igreja. Jesus havia previsto e assegurado que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Todos os apóstolos, com exceção única de João Evangelista, foram martirizados e todos de maneira perversa e desumana. O apóstolo João não foi exceção. Tentaram tirar-lhe a vida de várias maneiras, mas Deus lhe preservou a vida, pois ele precisava nos deixar escritos o Evangelho segundo João e suas 3 epístolas e o Apocalipse. Nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, percebemos o desenrolar da batalha espiritual. Satanás atacava as igrejas, ou com perseguições, ou com introdução de heresias no seio das igrejas. É até natural a igreja penetrando no mundo que jazia nas densas trevas espirituais, levando a luz do Evangelho, a mensagem de salvação, de transformação de vida, da libertação do poder maligno, libertando as almas oprimidas ou possessas por demônios, conduzindo-as à liberdade dos filhos de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. 2 forças se encontraram, 2 poderes se chocaram. O poder de Deus revelado na mensagem do Evangelho e o poder de Satanás escravizando almas humanas. A igreja de Pérgamo, o Senhor declara em Apocalipse capítulo 2, versículo 13: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo era centro de feitiçaria, magia negra e bruxaria. Diz a história universal que no ano 133 a.C., quando os persas receberam o asilo do rei Atalo, a cidade ainda recebeu a fama de ser a retentora dos templos da Ásia. O sumo sacerdote dos magos era chamado de Supremo Construtor de Pontes, o que significa aquele que liga as brechas entre os mortais e Satanás com suas hostes. A fiel igreja de Filadélfia
a igreja que não recebeu nenhuma reprovação do Senhor, era perturbada por um grupo que se dizia judeus e não eram, mas era uma sinagoga de Satanás. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Esse grupo queria introduzir nas igrejas falsa doutrina, misturando o judaísmo ao cristianismo autêntico pregado por aquela igreja. Examinando atentamente as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, percebemos claramente a batalha espiritual travada nos seus mais variados aspectos. Cruel perseguição movidas pelo Império Romano, levando à morte muitos membros da igreja e confiscando seus bens. Além da perseguição, com exceção apenas de 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, as demais igrejas se descuidaram quanto à pureza da doutrina bíblica e foram contaminadas por heresias e outras práticas alheias ao verdadeiro cristianismo. No capítulo 4, o apóstolo João é arrebatado aos céus. No 5, o apóstolo nos fala do livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro que foi morto e vive para todo sempre é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No capítulo 6, com o início da abertura dos selos, a batalha espiritual continua, agora, porém, com aspectos bem diferentes. Para a igreja que neste período já está nos céus com Jesus, a batalha espiritual já cessou. Os corpos dos santos glorificados, estando no céu, não mais serão alcançados pela fúria de Satanás. O mundo sob o governo tirano do anticristo e os demônios agindo com absoluta liberdade, porque quem lhes resistia não está mais no mundo, mostrará toda a sua ira contra todos os moradores da terra. Satanás odeia toda a criação de Deus, especialmente o ser humano. Com o arrebatamento da igreja, o tempo dos gentios se completou. Lucas capítulo 21, versículo 24. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Deus volta a tratar com Israel na 70ª semana profetizada por Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Nesse período, a fúria de Satanás se volta contra Israel e contra todos os que recusaram adorar a besta e sua imagem, recebendo na testa ou na mão direita o número 666. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18. A batalha espiritual será mais intensa nesse período, porque Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Esta batalha somente terá fim quando Satanás e todos os seus demônios foram lançados no lago de fogo e enxofre, de onde nunca mais sairão. Glória a Deus! A segunda parte desse estudo veremos, se assim o Senhor nos permitir, no próximo vídeo. Deus lhes abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém.